Amém. Presbítero Caleb, prata da casa, está incumbido de trazer a mensagem hoje. As pernas estão tremendo, não, né? Só um pouquinho, gente. O nome disso é responsabilidade. Estenda as mãos para cá, vamos orar. Senhor, eis aqui o teu filho, ó Pai, Caleb. Use o Pai com graça, com poder, com ousadia, com autoridade, ó Pai. A palavra que o Senhor já colocou no coração dele e que ele desenvolveu. Em nome de Jesus, use-o poderosamente, que teu Espírito Santo possa alcançar os corações, que possamos sair daqui impactados com a tua palavra. Essa é a nossa humilde oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, querido. Quem crê que os céus estão abertos sobre a sua vida nessa noite, pode dar um glória a Deus. Glória a Deus. Eu acho que só meia dúzia entendeu, pastor. Eu vou perguntar de novo. Quem acredita que os céus estão abertos sobre as suas vidas nessa noite, dá um glória a Deus. Aleluia, agora foi 100%. Querido, eu quero te convidar a repetir as minhas palavras. Diga comigo assim: eu sou tudo aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso. Você crê nessa verdade? Existe uma canção do Eli Soares que ele fala exatamente isso. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, e eu posso fazer aquilo que a Bíblia diz que eu posso fazer. E hoje, se eu pudesse intitular essa mensagem, eu intitularia como: quem sou eu? Quem é você? Você já se fez essa pergunta? Chegou na frente do espelho e fala: quem sou eu? E eu já te digo, você não é aquilo que você faz todos os dias. Eu trabalho numa empresa que eu visito médicos e falo de medicamentos. Eu não sou isso. Eu estou fazendo isso porque Deus permitiu por um breve momento que eu faça isso. Eu não sei o dia de amanhã. Mas muito mais do que isso, aquilo que Deus tem para tu e para a minha vida é algo que não é palpável nessa terra. É algo que é muito mais profundo. E quando a gente se perde no que nós somos, a gente é aquilo que às vezes o inimigo quer que a gente seja. E você desacredita de que você não vai dar em nada. Muitas vezes algumas pessoas aqui já devem ter ouvido isso. De alguma pessoa, de repente dentro da família, às vezes no seu trabalho, um chefe que chega para você: cara, você é burro, você não vai dar em nada. É pesado falar burro, né? Mas é uma coisa que é realidade. E às vezes você acredita que você é aquilo. Muitas mentiras são contadas para você e para mim todos os dias. E nós, depois que o pecado entrou no mundo, a gente é tendencioso a acreditar numa mentira. Porque uma mentira bem contada, a narrativa, fazendo sentido, você acaba acreditando mesmo, querido. E não é isso que Deus tem para você. E se você crê que hoje os céus estão abertos sobre a sua vida e sobre a minha vida, muitas mentiras vão cair por terra hoje. Você vai sair daqui posicionado diante do Senhor, reconhecendo quem você é. Porque eu já entendi quem eu sou. E a sua natureza e a minha natureza é de pecado. A gente tem que ficar lembrando sempre quem nós somos. E a primeira coisa que eu quero falar para você é: você é filho de Deus. Abra comigo a Bíblia, a sua Bíblia, no livro de 1 João, capítulo 3. A gente vai ler o versículo 1 e uma parte do versículo 2. Enquanto você abre, eu já te falei que você é filho de Deus. A gente vai continuar nossa conversa em cima disso. Existem muitas pessoas aqui que são pais e todos vocês são filhos, obviamente, né? E eu ouvi uma frase uma vez que a gente entende o que é ser filho depois que a gente se torna pai. Faz sentido, Milton? Que depois que seu filho veio, você e Fafá têm um filho, e depois que ele veio, você começou a entender que o que você faz por ele, alguém fez por você. E a visão que você tem do seu pai muda um pouquinho, porque a minha mudou completamente. Eu tenho um filho de 1 ano e 3 meses, muito levado, aprendeu a subir nas coisas e só Jesus, ora por mim. E, gente, como que a perspectiva da gente muda quando a gente tem um filho? E isso é muito, muito real. E ali você consegue experimentar um pouco do que Deus sente por você. O que eu seria capaz de fazer para proteger o meu filho? Ele não tem capacidade alguma de se defender. Ele não prevê perigo.
eu tenho que ficar prevendo os perigos, as coisas que podem acontecer, que vão levar ele a se machucar. Você acha que Deus não faz isso com você? Deus, ele está observando você o tempo todo. Só que Deus, ele não vai fazer por você algumas coisas que você tem que fazer. Vamos ler comigo. 1 João capítulo 3, versículo 1. A minha Bíblia está um pouquinho diferente. Quem esteve aqui domingo de manhã... Alguém estava domingo de manhã aqui? Caramba, o público renova. Tem mais um, tem uma irmã ali. Domingo de manhã eu trouxe a palavra também. E eu sempre trago numa versão que é um pouco diferente. Se chama A Mensagem. Se tiver curiosidade, bota no Google lá, é bem bacana. Então vai estar um pouquinho diferente, mas o contexto é o mesmo. 1 João capítulo 3, versículo 1, diz assim: que amor maravilhoso o Pai nos concedeu. Vejam só, somos chamados filhos de Deus. É o que realmente somos. Mas é por isso também que o mundo não nos reconhece nem nos leva a sério, porque não tem ideia de quem é Ele ou do que pode fazer. Mas, amigos, é exatamente isso que nós somos, filhos de Deus. Está muito diferente a versão? Creio que sim. Mas eu fiquei impactado quando eu vi isso aqui. Ele fala, é o que realmente somos. Mas é por isso também que o mundo não nos reconhece e nem nos leva a sério. Meu irmão, se você chegar para uma pessoa que não entende nada, que não é desse ambiente, que não conhece o Senhor, e você começar a falar das maravilhas do reino que está por vir, essa pessoa não vai te levar muito a sério, não. Porque se a gente pegar a história de todas as religiões que já surgiram no mundo, a única religião que permanece até hoje, que tem uma pessoa que é a base dessa religião, eu estou falando do cristianismo, e o precursor dessa religião, que é Jesus Cristo, ele ressuscitou. Não tem nenhuma outra religião que aconteceu isso. Nenhuma outra religião. E tem muitas religiões. Religiões que surgiram até da Bíblia que você e eu lemos agora, através de uma interpretação errada. Então o mundo, ele não está preparado para ouvir algumas verdades. E uma verdade é que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Ele é o nosso Deus. Gente, isso é poderoso demais. A morte não teve poder sobre Jesus. E através dele nós temos a oportunidade de acessar a família de Deus. Tem um livro que tem uns 2 anos atrás, na época que eu era líder dos jovens, a gente fez, todos os dias eu colocava um vídeo no Instagram falando sobre um livro que se chama Uma Vida com Propósitos. Não sei quantos acompanharam, provavelmente alguns estão aqui acompanharam. Quem quiser, tiver curiosidade, no meu Instagram está lá ainda, todos os dias. Cada dia tem uma mensagem, foram 40 dias. E nesses 40 dias a gente consegue perceber realmente o amor que Deus tem por nós. Deus, ele olha para você como um filho. Mas se nós não entendermos que nós somos filhos, a gente vai viver uma vida como um empregado. A gente vai viver uma vida como apenas um visitante. Ou como apenas alguém que gosta de estar aqui no ambiente de culto, porque a luz é legal, a música é bacana, e às vezes até vem alguém que dá uma palavra bacana e você sai daqui bem. Só que Deus não tem para você uma mensagem para você sair bem depois de quinta-feira, com efeito anestésico. Você vem aqui, toma uma dipirona, Novalgina, para você vencer a sexta-feira, vencer o sábado. Aí chega domingo, você toma mais um para vencer até quinta-feira. Gente, Deus não tem isso para você e não tem isso para mim. A gente precisa entender algumas verdades para a gente romper em muitas áreas da nossa vida. E a primeira verdade que a gente tem que entender é que nós somos filhos de Deus. Ele olha para você como filho. E o prazer de todo pai é se relacionar com o filho. Eu corto o cabelo no irmão aqui da igreja, é longe pra caramba, lá no Jardim Esperança. Fala eu que moro em São Pedro, né? Mas assim, é um pouco fora de mão pra mim, na minha realidade. Aí outro dia eu fui lá num horário que eu achei que não ia ter ninguém, porque eu tenho que cortar o cabelo e sair fora. Quem que tava lá? Milton e o filho. Quem não conhece Milton, eu vou te falar quem é Milton. Milton gosta de uma conversa, né? A prosa é com ele mesmo. E chega ali conversando e tal e tal. Aí ele falou um negócio que me marcou. Ele falou assim, cara, toda vez que eu tenho oportunidade, eu levo meu filho junto. E é impressionante. Aonde você vê o Milton, o filho dele está atrás. E por que isso? Eu respondo pelo Milton, porque o prazer de todo pai é se relacionar com o filho. O prazer que Deus tem ao olhar para você,
é quando você está nesse ambiente que está todo preparado para você receber dele e você quer se relacionar com ele. Não apenas com aquilo que ele pode te dar, com os problemas que ele pode resolver por você. O Pai, ele quer dar provisão. O Pai, ele quer te dar atenção. E eu, quando eu chego em casa, por volta de umas 6 e pouco, é o horário que eu chego, eu tenho um código com meu filho. Ele não sabe falar ainda, mas ele entende o código. Eu chego, estou subindo a escada, eu falo, ô rapá. Aí ele já começa a gritar, aquela gritaria, ele vai para a porta, fica batendo na porta. Cara, eu fico louco para abrir aquela porta, pegar meu filho, jogar ele pro alto. E a gente fica brincando ali, a gritaria só. Com Deus, gente, não é diferente. Deus, ele quer ser encontrado pelos seus filhos. Numa pequena brincadeira ali, que meu filho está começando a brincar de se esconder, ele se esconde atrás do sofá, ele quer que eu encontre ele. E quando eu me escondo, eu quero que ele me encontre também. Muitas vezes na nossa vida, no dia a dia, na correria do dia a dia, é muita coisa para a gente fazer. A gente não para pensar, poxa, Deus quer que eu o encontre. E Deus, ele está acessível para todos aqueles que entendem que são filhos dele. E eu, nessa nova fase da minha vida de ser pai, minha maior preocupação é que meu filho fique mimado. Porque eu tinha um certo, assim, temor de ter filho, porque eu via algumas crianças fazendo pirraça e eu pensava, meu Deus, o dia que o meu fizer pirraça, eu não sei o que eu vou fazer. Vou dar uma chinelada nele, porque eu não tenho coragem, hoje eu não tenho coragem. Mas, pô, dar uma chinelada no meu filho, gente, que doideira. A criança está querendo se expressar, está fazendo a pirraça, ela quer alguma coisa e de repente não pode. E ele já começou a entender o que é pirraça. Ele deita no chão, rola, grita. Ele fala, não vai funcionar com o papai, filho, não vai. E naquele momento que eu vi ele esperneando, querendo um negócio, cara, Deus faz igualzinho com a gente. Sabe quando você está orando, Deus, você não está entendendo que eu estou precisando disso e você não quer me dar? Aí Deus fala, não, você não está entendendo. Você não precisa disso, você acha que precisa disso. Você quer isso, é diferente de precisar. Deus, ele sabe o que você precisa. A questão é que a gente se compara com os outros, a gente quer ter o que os outros têm. E com Deus, muitas vezes, não vai funcionar isso. E eu fiquei pensando, gente, como que eu faço para o meu filho não ser mimado? Aí eu ouvi uma definição do Piangers. Não sei quem já ouviu falar, um rapaz que só fala sobre paternidade. Ele chegou e falou assim, mimar o filho não é você dar carinho. Mimar o filho não é quando ele está chorando, você pega ele no colo. Porque tem gente que pensa isso, a criança mimada, quer colo toda hora. Não, cara, isso é dar carinho, isso é muito bom. Agora, mimar o filho é você fazer no lugar dele aquilo que ele pode fazer. Isso é mimar o filho. E às vezes nós estamos nesse ambiente de igreja e a gente quer que Deus, ele faça por nós aquilo que é competência nossa de fazer. Enquanto a gente não entender que algumas coisas Deus não vai fazer por nós, a gente não vai avançar. A gente vai ter um entendimento raso de que nós somos filhos, mas a gente não se posiciona como filho. Isso faz muita diferença. Porque quando a gente se posiciona como filho, a gente vai entender o não de Deus. Um dia a gente vai aprender a confiar em Deus. Mas esse dia de confiar em Deus, muitas vezes é o dia que você recebe um não. É um dia que você recebe um espere. Porque quando você pede algo para o Senhor, não tem nada de errado em pedir, queridos. Não é? Tem muita coisa que a gente tem mesmo que pedir ao Senhor. E às vezes a gente vai receber um sim, um não, ou um espere. Né? E às vezes esse espere vem em forma de silêncio. Aí você pensa assim, pois será que Deus está me ouvindo mesmo? Porque quando a gente está orando ao Senhor, a gente quer uma resposta. Quem faz perguntas quer uma resposta. Porque é horrível você ficar no vácuo, né? Sabe, o WhatsApp, todo mundo passa por isso, eu sei. Tem gente que passa por isso também. Você manda um zap para a pessoa, você quer aquela resposta, a pessoa está online, deu certinho o número 1, deu certinho o número 2 e ficou azulzinho ainda. E a pessoa não te responde. Você fala, o que esse cara está fazendo que não me responde, cara? Você não considera que de repente ele está numa reunião, de repente ele está dirigindo e não consegue escrever, você fica com raiva da pessoa ali. E com Deus às vezes é a mesma coisa. Você fala com o Senhor, você acredita que Ele te ouviu, Ele não te responde nada. Deus, nem um sinal, nada. Uma canção domingo que vai falar no meu coração, nada.
E uma vez um irmão que eu liderava ele na célula, ele chegou para mim e falou assim, cara, eu tô muito desanimado da igreja, não é de Deus não, é desanimado da igreja, não quero ir para a igreja, mas eu vou continuar com o Senhor. Eu falei, mas por quê, cara? Ele falou assim, cara, no momento de louvor eu não sinto nada, entendeu? O pessoal tá lá, tem gente chorando do meu lado e eu não sinto nada. Eu falei, poxa, meu irmão, interessante, senta aí, vamos conversar. A gente sentou, começou a conversar. Eu cheguei para ele e falei assim, será que de repente a sua concepção de evangelho não está errada? Porque você aprendeu, pelo que você está me falando, você aprendeu até hoje que para Deus estar, você tem que sentir. Mas só que o evangelho de verdade é que você adora mesmo sem você sentir, porque Ele é digno de adoração e você não é digno de nada. Se você não sentiu, meu irmão, não muda nada. Agora, quando você começa a enxergar por essa ótica, você se sente agradecido mesmo que você não sinta, porque tem uma convicção profunda dentro de você de que você é filho, mesmo que Ele não tenha te respondido da forma que você queria. E é complicado você entender isso na prática, porque é doloroso. Às vezes você não quer esperar. E hoje, na geração do fast food que a gente vive, a gente não quer esperar. Se você pede uma pizza, você fala 30 minutos, deu 29 minutos, fala assim, poxa, não chegou. Deu 31 minutos, fala, vou ligar para lá para cancelar. Que é um absurdo isso. Eu tô aqui morrendo de fome e a pizza não chega. É desse jeito que você e eu somos. Nós somos imediatistas, enquanto Deus é um Deus que se move através de processos. Processos que podem durar alguns dias, alguns anos, alguns muitos anos. Porque enquanto você não aprender o que é necessário aprender para avançar de etapa, você não vai sair da etapa que você está. E uma etapa que nós precisamos vencer de uma vez por todas é entender que nós somos filhos e nos posicionarmos como filhos. A Bíblia relata a história de 2 filhos. Você deve conhecer como a parábola do filho pródigo. Mas a tradução não foi exatamente fiel ao que esse texto quer dizer. O nome dessa parábola, na verdade, é a parábola dos 2 filhos, porque não tem um filho só ali, são 2. E nessa parábola, um filho chega para o pai e fala, de uma forma bem resumida, fala, pai, eu quero a minha herança porque eu quero curtir a vida. Em outras palavras, naquela cultura judaica, aquilo ali era uma ofensa muito grande para o pai. É como se ele chegasse, imagina seu filho, Milton, vou pegar você que eu já falei, para não pegar outra pessoa, se ficar mal, ficar só contigo. Imagina seu filho chega e fala assim, pai, olha só, tô de saco cheio de você enche o saco, pô, toda hora você quer que eu vá fazer as coisas com você, vamos fazer o seguinte, eu queria que você morresse hoje, agora, para ser mais exato, para eu ter a herança de você e eu viver minha vida. Porque na cultura judaica só se recebia a herança quando o pai morria. E isso é um tanto óbvio, né? Hoje em dia é possível fazer repartição em vida, né? É possível fazer, mas naquela época não tinha isso. Tinha que morrer para ter acesso. E o pai, tá bom, filho, é isso. Ele desejou a morte do pai. Agora imagina para um pai o que seria isso. O filho desejar a morte dele para ter o que ele tem. Que são coisas terrenas, coisas daqui, coisas materiais. E a história você já deve saber que ele foi, torrou o dinheiro todo e voltou. Voltou para a casa do pai, porque ele sabia que o pai o amava. Mesmo assim, ele sabia que o pai o amava. E o filho que ficou, ele ficou aborrecido. Ele chegou para o pai e falou assim, pai, você vai receber ele de volta? Ele desejou sua morte. Ele sempre te desobedeceu. Ele desonrou a nossa família. Ele torrou a herança dele toda e ele está voltando. Para mim, ele quer mais. Mas ele já tinha tudo o que precisava. Só que um pai, ele nunca vai negar o retorno de um filho. E se você hoje está me ouvindo e por algum motivo você se afastou dos caminhos do Senhor, mesmo estando às vezes dentro da igreja, você se afastou do Senhor, é possível isso acontecer. Deus, ele te chama hoje pelo nome. Deus, ele te chama, faz o caminho de volta, que eu estou de braços abertos para você. Foi isso que esse pai, nessa parábola dos 2 filhos, ele fez. Ele estava de braços abertos para receber o filho. E acontece que ali o filho chegou e questionou para o pai, mas pai, você não está entendendo. Você pegar a parábola, você vai ler. Você nunca me deu um cabrito para celebrar com os meus amigos. Meu irmão, muitas vezes a gente é esse tipo de filho. Que a gente chega para o Senhor, a gente fala, Deus, eu vou na célula, eu vou na quinta-feira, eu não chego atrasado, eu vou no domingo de manhã, eu fico nos 2 cultos da noite ainda.
Eu ainda oro todo dia e leio a Bíblia. E o Senhor nunca me deu um carro. E o Senhor não me deu aquele emprego que eu sou muito capacitado para ter. Isso aqui é teologia do cabrito, irmão, para quem não conhece. É uma forma de brincar, mas é verdade. É teologia do cabrito. Você serve a Deus de uma forma voraz, para em algum momento você botar ele na parede e dizer: Deus, olha, eu fiz isso, você tem que me dar isso. Não é assim que funciona. Aqui nós temos dois tipos de filhos que muitas vezes nós somos sem perceber. É o filho que está aqui só para ser abençoado, e quando é abençoado vaza. É o filho que está aqui, que faz tudo o que Deus quer que você faça, sim, mas não é de coração. É para em algum momento questionar a Deus. Deus, eu sou fiel. Você tinha que me abençoar. Não, Deus, espera aí. Não, agora não. Não, agora você tinha que me abençoar. Você tinha que fazer isso, você não está vendo. E tem ainda o terceiro filho, que é o filho que foi e voltou. E ele voltou quebrantado. Quebrantado, reconhecendo que a condição de filho dele é melhor do que obter algo, uma herança do pai. E é esse tipo de filho que Deus nos convida. Porque se nós formos o filho empregado, nós vamos ser aquele filho que vai trabalhar para o Senhor o tempo todo de uma forma voraz. Vamos nos cansar aqui nos projetos da igreja, vamos nos cansar em muitas coisas, mas nunca ter a consciência de que somos verdadeiramente filhos e não nos relacionamos com o Pai. A gente se relaciona com a obra. E esse filho que ficou é um filho que se relacionava com a obra. Ele se relacionava com as coisas da família. Só que com o pai não. Porque quando ele chegou para o pai e questionou: pai, você nunca me deu um cabrito? O pai, ele ficou sem entender. Mas filho, o cabrito está à sua disposição. Você é filho, você não é um empregado para pedir um cabrito. Só que quando nós entendemos que somos filhos e nos posicionamos como filhos, a gente tem acesso ao cabrito, a gente tem acesso a outras coisas que Deus tem para nós, só que a gente não consegue enxergar, porque a gente tinha uma cabeça de empregado. Deus, ele quer que você entenda isso o quanto antes, para você desfrutar aqui na terra ainda os benefícios de ser um filho de Deus. No domingo pela manhã a gente falou sobre a carta da alegria, que é Filipenses. Se você começou a ler a Bíblia, está meio perdido, poxa, eu queria ler um livro, estou meio perdido, lê Filipenses, cara. Filipenses é conhecido como a carta da alegria. Paulo estava preso e ele estava sendo extremamente otimista ali, dizendo, foi nessa carta que Paulo fala que viver é Cristo e morrer é lucro. Por que viver é Cristo e morrer é lucro? Viver é Cristo. Não, aqui eu vou ser perseguido, aqui eu vou ser açoitado, aqui eu posso até ser crucificado por amor a Ele. E se eu morrer, eu vou estar com Ele. Aí sim é lucro. Meu irmão, você quer um lucro melhor do que não ter boleto para pagar? Você quer um lucro melhor do que você não ter preocupação amanhã? Do que você não ter frustrações? Do que você não ter decepções, não ter tristezas? Não ter pessoas à sua volta que falecem? E se você não sabia disso, um dia você vai falecer, quem está do seu lado também. E eu que estou falando também. Tudo vai passar. A cadeira que você está daqui a 10 anos, talvez ela não esteja aqui, ela esteja num ferro velho, não servindo para nada. O carro que você veio até a igreja hoje, não sei se você veio de Uber, se você veio de, sei lá, de bicicleta, seja lá como você veio. Daqui a uns 20 anos, talvez isso aí esteja deteriorado. A maresia vai comer tudo, meu irmão. Aqui na nossa região, então, pior ainda. É mais rápido. Vamos botar pela metade. 5 anos já acabou. Mas as palavras de Deus são eternas. Elas não passarão. E é nisso que você e eu precisamos nos apegar. Porque, meu irmão, a gente tem vivido dias difíceis, dias amargos, dias de egoísmo. Pessoas, se precisarem pisar em você e pisar em mim para obter o sucesso, para obter algum lucro, elas farão isso. Mas se nós nos apegarmos na carta da alegria que diz que viver é Cristo, morrer é lucro, você vai deslumbrar a eternidade todos os dias da sua vida. E é isso que Paulo nos convida. A Bíblia também diz que eu e você somos herdeiros. Romanos 8,17 diz assim: se somos seus filhos, então somos seus herdeiros e, portanto, co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos de seu sofrimento, olha isso, se de fato participamos de seu sofrimento,
participaremos também de sua glória. Ô, meu irmão, o evangelho de Jesus não é... Se você entrou aqui na igreja... Tem visitante hoje aqui? Tem? Sempre tem visitante, né? Tem? Levanta a mão para ver você. Amém. Glória a Deus. Sempre eu estava falando até com o pastor Fonseca, o Glaudinho e o pastor Rafael. Como que é interessante. Todo culto tem 5, 10 pessoas visitando. Eu fico assustado. Mas na verdade eu fico... É um assustado feliz, né? Assim, tem um negócio aqui que está acontecendo que está atraindo essa gente para cá. E meu irmão, se você pisou aqui nessa igreja hoje, eu quero te dar uma notícia boa. E na verdade eu quero te dar uma notícia que de repente não é tão boa se você entrou com a motivação errada. Aqui não é o lugar que vai resolver todos os seus problemas. Isso aí você pode tirar da tua cabeça. Ah, meu irmão, se você entrou aqui, pô, infelizmente, não é isso que vai acontecer. Porque às vezes se a gente vem viver o evangelho da forma errada, nós vamos nos frustrar. Porque se eu chegar aqui para você e falar assim, cara, você vir toda quinta-feira do avivamento, domingo, frequentar a célula, tua vida vai ser uma maravilha, meu irmão. Cara, os boletos não vão parar de te perseguir. Você não vai parar de ter preocupação. Mas uma coisa eu te garanto. As pessoas que estão à sua volta, você vai poder chamar de família, você vai poder chamar de irmão, e elas vão te dar o suporte. E Deus sempre usa pessoas, e essas pessoas Deus vai te usar para tornar o seu fardo um pouco mais leve, até que a gente chegue à eternidade com Ele. E se você topar, meu irmão, a gente vai celebrar com o Senhor na eternidade. E se isso não é uma boa notícia para você, meu irmão, cara, toda vez que eu penso, meu irmão, eu não vou ter mais boleto para pagar, eu não vou ter mais angústia, não vou ter mais tristeza. Então, se eu estou passando por tribulação agora, essa é a única oportunidade que eu tenho de adorar ao Senhor no meio da tempestade, no meio da angústia, no meio do sofrimento, no meio da decepção, no meio dos planos frustrados, dos sonhos frustrados. E se você divide da mesma opinião que eu, meu irmão, eu quero te convidar a glorificar o Senhor nesse momento. Glorifique a Ele, porque Ele tem preparado a eternidade para você e para mim. Aleluia. Eu pesquisei o que significa a palavra herança. Herança significa o conjunto de bens, direitos e obrigações que uma pessoa falecida deixa aos seus sucessores. A gente falou um pouco sobre herança quando eu falei da parábola dos 2 filhos. Agora, observe isso aqui. A gente fala herança, assim, poxa, Fonseca, você recebeu uma herança inesperada. Glória a Deus. 1 milhão. Olha que bênção. Ia resolver quase todos os problemas. Brincadeira. Ia resolver bastante problema. É uma boa quantia. Porém, herança, como eu li aqui agora, diz, é o conjunto de bens, direitos e obrigações. Ah, mas quando se fala de benefício, ninguém quer saber das obrigações que vêm junto com o benefício. Não é? A gente só quer o bom do negócio. Não que a obrigação seja ruim, só que na nossa cultura a gente foi ensinado que ter obrigações não é tão vantajoso, porque o mundo é dos... O mundo é dos espertos. Quem nunca ouviu isso? Sempre tem alguém mais esperto que você, meu irmão. Sempre tem. Uma vez a gente foi comprar um carro usado, né? Porque carro zero é aquela coisa, né? Carro zero, você paga um valor, saiu da agência 30% a menos. Se você quiser vender pelo mesmo valor, você não consegue. Então, cara, se o carro vale 100 mil, você tirou da agência, você não vende ele por 70. Sabe por quê? Tem alguém mais esperto que você te esperando. Aí eu pensando nisso, pensando que eu sou esperto, vou comprar um carro usado, carro bom. Carro 2014, 30 mil rodado. Aí o rapaz, está pouco rodado, né? Já aconteceu isso com você, Milton? Todo mundo que pesquisa carro já pensa isso. Está pouco rodado. Vamos ver esse carro. Beleza, vamos ver o carro, tal. O carro parecia estar bem e tal, não sei o quê. Aí meu pai chegou para mim e falou assim, olha, carro 2014, 30 mil rodado, você não acha que tem alguma coisa errada? Pega o trajeto que você faria todos os dias. Dá quanto? Por ano, você vai rodar 30 mil. Por ano. Então, se o carro é de 2014, esse carro tinha que ter pelo menos uns 130 mil. Eu disse, não, pai, mas de repente o carro está na garagem, está lá, ó, único dono, carro de garagem. Lembra que eu falei no início que você e eu somos tendenciosos a acreditar numa mentirinha? É uma mentirinha que faz bem, não vai fazer mal. Por que o cara mentiria para mim? Porque sempre tem alguém mais esperto que você. E a sua obrigação
muitas vezes é falar a verdade, mesmo que ela esteja contra você. Na condição de filho de Deus, nosso Pai, a gente não tem como esconder a verdade dele. Então, se você tem uma relação com Deus, Ele sabe de tudo, não tem o porquê de se esconder, não tem como se esconder dele. Acontece que, através de Jesus, nós podemos participar da família do Senhor, na família de Deus. E nós somos constituídos filhos de Deus. Todo aquele que crê em Jesus tem o direito de ser chamado filho de Deus. E nós somos filhos adotivos. A gente pega o nosso pastor adotou 2 crianças lindas. Não são filhos biológicos, como todos sabem, a maioria sabe. E eu gosto de falar isso porque isso é tremendo, irmão. Sabe, o direito que o Tito e a Mirella têm é o mesmo direito se eles tivessem um filho biológico. É como se eu e você, diante do Senhor, que somos filhos adotivos, que é o que a palavra diz, nós temos o mesmo direito. E quando você entende que você é filho, não tem essa que é filho adotivo, é filho biológico, não, você é filho. Você tem direito a uma herança no Senhor. Deus, Ele tem uma herança para você. E a notícia boa, sabe qual é? Também é que essa herança é eterna. E por graça e misericórdia, Ele permite que a gente desfrute um pouco aqui nessa vida terrena da herança que está reservada para a gente na eternidade. O legado de Jesus é pregar o arrependimento, é pregar as boas novas, é trazer a vida abundante que Ele tem para mim e para você. Só que essa vida abundante a gente não vai viver completamente aqui. A gente vai viver na eternidade, onde não tem pecado, onde não tem angústia, onde não tem dor. Esse é o evangelho de Jesus para você e para mim, e para todo aquele que crê e se aproxima de Deus, reconhecendo que Ele nos chama pelo nome e nos chama de filhos. Quantos filhos tem aqui nessa noite? Glória a Deus. Aleluia. Eu gosto de ver filme nas horas vagas, que agora com filho eu quase não tenho. E nas horas vagas eu quero dormir. Só que meu filho também não entende isso. Então eu não vejo filme nem durmo. Praticamente assim. Quem é pai está me entendendo. E eu lembro de um filme, eu estava tentando lembrar o nome em casa, não consegui lembrar o nome. Talvez se você me lembrar o nome depois eu vou ficar agradecido, porque eu queria ver esse filme novamente. De um espião americano que ele se infiltrou numa organização criminosa. Eu gosto desse negócio, cara. O cara espião entrou na organização criminosa e vai acabar com tudo, vai acabar com a farra deles, que eles fazem muita gente de bobo e beleza, o cara tá lá infiltrado. E cara, todo filme tem um clímax. Isso faz parte de um roteiro. O roteirista, ele sempre vai fazer o filme e vai ter uma parte que é o clímax. Pá! Agora vai ter uma reviravolta. E a reviravolta foi, ele foi descoberto. Acionou o protocolo de evacuação. E ele estava numa terra estrangeira, era outro país, outra cultura, outras regras, outra lei. E às vezes, meu irmão, se a lei é olho por olho, dente por dente, ó, o cara tá correndo para sobreviver. E era exatamente isso. E o protocolo de evacuação era chegar na embaixada americana naquele país. E o filme se desenrola naquilo ali, aquela doideira, né? Que você sabe, cai do prédio, não morre, vai mancando, toma tiro, esfaqueado. E o cara, para resumir, ele chega na embaixada. Ele chega na embaixada todo ensanguentado, todo arrebentado. E aí, o pessoal que estava perseguindo ele não podia entrar na embaixada. Olha só que legal. Porque a embaixada é como se fosse uma extensão dos Estados Unidos naquele lugar. Então ali são as regras do país dele. Sabe o que a Bíblia diz para você e diz para mim? Em 2 Coríntios 5, 20, diz assim: agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Deus faz seu apelo por nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo quando dizemos: reconciliem-se com Deus. Meu irmão, você e eu, quando entendemos que somos filhos de Deus, Ele te dá uma outra nomenclatura além de filho. Você é embaixador do reino dele aqui na terra. Olha só, que incrível você saber disso e você desfrutar dessa autoridade que é ser um embaixador de Cristo aqui. Ei, meu irmão, ser embaixador não significa que você está lutando pelos seus próprios interesses.
Porque o embaixador, eu pesquisei também o que significa embaixador, para ficar mais fácil da gente entender. Embaixador é o representante máximo de um país no exterior. Ele carrega uma mensagem, acordos, boas notícias, interesses comerciais do seu país. Ou seja, o embaixador não está lá, no outro país, lutando pelos seus próprios interesses ou vivendo uma vida de turista para sempre. Ele está lá numa missão. Então, além de filho, Deus ele te deu uma missão. Ser embaixador do reino de Deus no seu trabalho. Ser embaixador do reino de Deus na sua rua, no trânsito. Tem gente que quando pega o carro para dirigir, esquece que é filho, esquece que é embaixador, esquece que é crente. Cada um por todos. Como é que é? Um por Deus e Deus por todos. Aquela doideira toda. Tem gente que é assim, né? Mas a partir de hoje as coisas vão mudar, eu creio. Porque você entendeu que é filho, você entendeu que tem uma herança no Senhor, e você está entendendo agora que você é embaixador de Cristo aqui nessa terra. Deus ele te chamou para anunciar as boas novas, querido. É isso que o texto fala. Deus ele escolheu você e a mim para depositar uma parte da glória dele para que a gente possa ir atrás daqueles que estão perdidos. E de uma forma muito natural, as pessoas elas vão ver você de uma forma diferente. Porque Jesus é a luz do mundo. E quando as pessoas elas olharem para você, elas vão ver luz, porque a luz no meio das trevas, ela ilumina. É impossível esconder uma lanterna no meio da escuridão, uma lanterna acesa, a não ser que essa lanterna esteja apagada. E é como se você e eu fôssemos uma lanterna, guardadas as devidas proporções e potências dessas lanternas. Uma vez eu ouvi o pastor Juan pregando aqui, e aquilo ali fez muito sentido. Você e eu somos a luz. Quando nós entendemos que somos filhos, que somos herdeiros em Cristo, que somos embaixadores do reino de Deus aqui nesse lugar, aonde você estiver, nós somos luz. Aonde a gente passar, tem que ter luz, meu irmão. E sabe aquele celular, aquele relógio que tem uma luzinha? Sabe? Quando está tudo escuro, você aperta a luzinha, você consegue ver o quê? A hora. Dificilmente você vai apertar a luzinha e vai iluminar o caminho para você ver alguma coisa. Certo? Só que o propósito daquela luz é apenas informar a hora. Então seja onde você estiver, meu irmão. De repente o seu propósito é apenas informar a hora. Para aquilo ali que você está cumprindo o propósito. De repente o seu propósito é iluminar uma estrada, que aí seria o farol de um carro que tem um pouco mais de potência. E assim vai. É um refletor de um estádio, são esses refletores que estão aqui, mas você foi chamado para iluminar. E o que o embaixador de Cristo faz é exatamente isso, é iluminar. É mostrar que o evangelho não tem como viver sem arrependimento. Não tem como viver um evangelho verdadeiro sem entendermos que somos filhos de Deus. E isso influi em abrir mão de muitas coisas. Que isso faz parte do processo. Deus ele adora processos. A gente não tem como fugir dos processos. O processo para você entender verdadeiramente que você é um filho, talvez demore um pouco, mas talvez seja mais rápido se você tiver alguém te conduzido pela mão, alguém que já é embaixador, que já entendeu. E à sua volta tem muita gente. E você que não participa de um PG, meu irmão, eu faço um apelo para você. No PG você é cuidado. No PG você entende de uma forma mais rápida o que Deus quer de você, como que você entende que é filho. Deus escolheu você e escolheu a mim, que somos vasos de barro para depositar um pouco da glória dele. Coloque-se de pé, querido. Nessa noite, Deus escolheu você para estar aqui, para ouvir essa mensagem. Eu creio dessa forma. E você que está acompanhando a gente pelas mídias, pelo YouTube, ou você que vai ver posteriormente essa mensagem, creio eu, Deus ele não está limitado a um ambiente físico, porque as palavras dele são eternas e elas podem ir até fora da fronteira dessa cidade, da fronteira desse país, porque as palavras dele são eternas e elas sim produzem transformação de vida. Deus ele quer transformar você. Deus ele quer transformar você em um filho amado, que entende que tem uma herança eterna nele,
que entende que é embaixador do reino dele aqui nesse lugar, cumprindo a missão que é dele, e não é sua e não é minha. E se ele é o dono da missão, ele também é o dono da provisão. Às vezes a gente fica esperando Deus colocar alguma coisa na nossa mão para a gente iniciar aquilo que a gente já sabe que ele vai fazer através da gente. Mas a provisão de Deus nunca vai estar totalmente na sua mão, talvez só uma parte. E a partir de um posicionamento as coisas começam a acontecer. Feche seus olhos, querido. A palavra diz que Jesus é uma rocha inabalável, e se nós construirmos a nossa vida sobre essa rocha, vai vir a tempestade, vai vir o dia mau, e nós não seremos abalados. Meu irmão, Deus te convida nesse momento a construir a sua vida e a sua fé sobre uma rocha. E sabe por que é uma rocha? Porque as palavras dele são eternas, elas não dependem de uma circunstância favorável para dar tudo certo, porque ele é o Deus que faz dar certo independente de circunstâncias. E se não existe, meu irmão, não existe certeza maior do que essa. E basta a gente reconhecer que nós somos filhos diante dele. E nessa noite, eu creio que existem pessoas aqui que já entenderam isso. E se você entendeu isso, querido, eu tenho mais uma coisa para falar para você. 2 Coríntios 3, versículo 3 diz: a vida de vocês é como uma carta que qualquer um pode ler simplesmente olhando para vocês. O próprio Cristo a escreveu, não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo. Essa carta não é inscrita na pedra, mas entalhada em vidas humanas. Eu ouvi uma frase uma vez que diz: pregue o evangelho a todo instante, se preciso, fale alguma coisa. Todo lugar que você vai, as pessoas estão te observando. Talvez você que está visitando a gente hoje, você veio aqui porque você observa alguém e você percebe que tem algo diferente com ela. E você hoje, entendendo essa palavra, entendendo que você é embaixador do reino de Deus, você vai sair daqui nesse lugar e você vai olhar lá fora de uma forma diferente. Porque você é uma carta viva lida por todas as pessoas no seu trabalho, na sua família, no lugar que você mora, aonde você vai, as pessoas estão te observando, e através de você, a missão que é dele, que não é sua, que não é minha, vai se cumprir. Basta você permitir que o Espírito Santo se aperfeiçoe em você todos os dias. Quero te convidar, meu irmão, a fechar seus olhos nesse momento. Em nome de Jesus, comece a orar. Senhor, eu sou o embaixador do Senhor, do teu reino, nesse lugar. Eu sou o embaixador do teu reino no meu trabalho. Eu sou o embaixador do teu reino na minha família, para aquelas pessoas que ainda não conheceram o Senhor, ainda não conheceram o Senhor, porque através de mim, através de você, querido, essas pessoas podem ser alcançadas sim. Porque não é você que faz, é o Espírito Santo que faz através de você. Você e eu somos apenas vasos de barro, mas a glória de Deus que flui através de nós vai alcançar essas pessoas. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por essa noite. Obrigado porque o Senhor se fez presente nesse lugar. Obrigado, Pai, porque saímos daqui nessa noite verdadeiramente avivados pela Tua palavra, avivados pelo Teu Espírito Santo que faz morada dentro de nós. E nós te pedimos que em nome de Jesus, uma porção da Tua graça seja derramada, para que nós possamos, Senhor Deus, ser luz, ser sal dessa terra, aonde a gente estiver. Que nós possamos verdadeiramente construir a nossa vida sobre a rocha que é inabalável, a rocha que não depende de circunstâncias, que não depende de momentos favoráveis, mas é uma rocha que é eterna, e essa rocha é Jesus. Aleluia, querido. Se você crê nessa palavra, quero te convidar, levante suas mãos o mais alto que você puder nesse momento, o mais alto que você puder, e aplauda Ele, que é o Deus de tudo, é o Deus de todos. Aleluia. Construa sua vida em Cristo. Vai em paz, Deus te abençoe.